Olá pessoal, eu sou Carlos Armit do astrologiasistemica.com.br. No dia 12 de julho agora, nós temos a lua nova no signo de Câncer. Como todo mês a gente faz aqui as previsões baseadas no momento da lua nova, porque ela abre um período aí de 28, 29 dias, que é o mês lunar, em que determinadas tônicas referentes ao signo da alunação vão conduzir alguns dos momentos, de alguns eventos e alguns processos para o nosso crescimento e os desafios que a gente vai vivenciar nesse período aí desse mês lunar. O signo, portanto, desse mês é o signo de Câncer, e Câncer está relacionado à questão da família, né? Câncer é um signo que tem a ver muito lá com a casa 4 do mapa astrológico. Para quem conhece um pouco sobre as casas astrológicas, ela está relacionada aos fundamentos. Câncer fala da parte onde nós criamos os fundamentos para, a partir desta base, conquistarmos as nossas posições no mundo. Então, esse alicerce emocional, esse alicerce de determinadas crenças que podem ser possibilitadoras ou não, eles estão relacionados ao signo de Câncer e, portanto, a energia desse mês vai tratar justamente desse foco, olhar qual é a nossa base, onde é que você está hoje sustentado, qual é o alicerce que sustenta as suas ações em direção às tomadas de posição na vida e no mundo. Esse alicerce canceriano, ele é muito importante que esteja lastreado numa profunda base emocional e de segurança. Emoções descontroladas e sentimento de insegurança fazem com que você passe a não confiar na sua base. E não confiar na sua base tem a ver com uma não confiança no fluxo da vida que você está recebendo da sua ancestralidade, falando de um ponto de vista sistêmico, falando de um ponto de vista do que as constelações sistêmicas trabalham. Então o Câncer vai focar nessa área. Quer dizer, como está o meu nível de confiança na vida, o nível de confiança na vida que eu recebo da minha ancestralidade, nessa energia, nesse fluxo que está vindo para me conduzir em direção ao mundo. Porque o signo oposto a Câncer é Capricórnio. E Capricórnio fala do nosso posicionamento na vida e das posições que nós assumimos no mundo. Ele é representado por uma cabra em cima da montanha, ou seja, o ponto mais alto que você pode chegar ainda com os pés na matéria. Por isso que Capricórnio tem a ver muito com a questão das nossas ambições, com a questão dos nossos ganhos e nossos reconhecimentos na vida. Então veja que esses dois signos, Câncer e Capricórnio, formam o eixo em que vai atuar a lua nova desse mês agora de julho. Agora, para somar mais uma questão aí, bastante forte inclusive, é que justamente essa lunação será um eclipse. E eu já expliquei sobre os eclipses do ano de 2018 num vídeo que já coloquei há algum tempo atrás no YouTube, e depois ao final desse vídeo você vai encontrar lá o link para poder acessar novamente, assistir novamente. Lá eu explico muito sobre esses processos desses eclipses que vão acontecer, que são bastante curiosos, pois são eclipses que vão ocorrer nos polos do planeta Terra. E todo ano que acontece esse período desses eclipses, tanto no Polo Norte como no Polo Sul, nós já tivemos um eclipse lá sobre a Antártida, e agora os dois próximos eclipses, esse do dia 12 de julho e depois de agosto, serão no Polo Norte. E quando você tem esses eclipses que acontecem só de 18 em 18 anos, nos polos, é como se você estivesse recalibrando o planeta Terra, e também, por ressonância, mostra uma recalibração individual e uma recalibração do coletivo. E veja que vai acontecer justamente nesse eixo da base, da sustentação emocional de Câncer e do movimento em direção ao mundo para a conquista de posição. Ou seja, é um momento ímpar que se abre agora no dia 12 de julho para que a gente possa realmente se alinhar com quem nós somos, alinharmos-nos com aquilo que nós trazemos como talentos naturais, com a nossa herança natural, genética e ancestral,
e usarmos isso de forma positiva, né? Darmos uma ressignificação para isso, para podermos seguir acima e chegarmos lá em Capricórnio com a conquista de uma posição que seja mais favorável e que seja de prosperidade na vida. Acontece que tem um porém nisso tudo, é que lá em Capricórnio nós temos o Plutão fazendo trânsito ali, eu já tenho falado várias vezes sobre esse Plutão que está desde 2008 em Capricórnio, e ele estará fazendo oposição exata com esse eclipse lá no signo de Câncer. E Plutão, ele é o planeta das sombras, ele trata daquelas partes que estão no nosso inconsciente e que nós não temos acesso, não conhecemos e que dirigem muitos processos internos. São partes muitas vezes que nós excluímos, que nós deixamos de considerar como nossas por uma questão de moral, de educação, de controle dos sistemas. Enfim, Plutão representa toda uma espécie de caixa preta, onde existem informações que estão ali armazenadas e que podem trazer muito poder quando a pessoa consegue libertar isso. É mais ou menos como a parábola lá da história do Aladim com a lâmpada, né? Quando você liberta o gênio, né, da lâmpada, você tem aí o poder à sua disposição. E esse Plutão, representando esses aspectos do nosso interior, da nossa sombra, são na verdade o nosso poder mais oculto e que tem uma capacidade de fazer uma transformação na vida quando você deixa essa coisa oculta vir à tona. É o que o Jung chama de processamento das sombras. Toda vez que esses elementos que são regidos por Plutão e que fazem parte, portanto, da nossa sombra, eles vêm à luz, quando você permite que coisas do seu inconsciente venham à tona, por meio de diversas situações que você pode fazer isso, nas próprias constelações familiares, Theta Healing, terapias, hipnose ericksoniana, ou seja, existem várias técnicas que você pode acessar o seu inconsciente e trazer determinados elementos à luz. E o que é esse trazer à luz? Simplesmente olhar, dar o seu olhar e reconhecer que aquela parte é sua e que ela existe e que ela faz parte de você. Quando você faz isso, você traz algum elemento da sua sombra à luz, você liberta uma parcela de consciência que estava armazenada ali naquela sombra. Então é como se fosse um pedacinho ali do gênio do Aladim que escapa da lâmpada, né? Então você tem à sua disposição uma gotinha a mais de consciência no porte do nosso poder, da nossa capacidade de realização na vida. Por isso que é importante a gente fazer esse processo de trazer à tona essa sombra e permitir que ela seja reconhecida, que ela seja vista e que você reconheça nela, no seu interior, as ferramentas necessárias de luz. É mais ou menos como aquele símbolo que mostra, né, as trevas e a luz, cada uma contendo a semente uma da outra. Então, basicamente, em cada parcela sombria que você acessa do seu interior, você terá lá no núcleo uma parte da sua luz que está ali para você usar, libertar e se tornar uma pessoa mais consciente e muito mais cheia de recursos para poder lidar na vida. Como Plutão está passando em Capricórnio, Capricórnio tem a ver com as instituições que governam o mundo. Então é por isso que desde 2008 Plutão vem passando a limpo as instituições com todas essas crises na economia, na política. E isso evidentemente tem a ver com um processo muito maior de construção, de transformação do nosso sistema de vida e do nosso mundo. Isso daí vai culminar, como já vim falado, lá no ano de 2020. Então agora nesse dia de 12 de julho, esse eclipse que vai acontecer, é um momento de alinhamento e é um momento também de lidar com as nossas sombras individuais e coletivas, as sombras individuais que nós temos que conviver no nosso processo familiar, no nosso trabalho, e as sombras coletivas que estão aí, que tem a ver com todos esses processos da nossa sociedade, que está em crise. Então é o momento de nós olharmos e darmos um lugar para essa crise, aceitarmos que existem coisas que precisam ser vistas e não simplesmente combatidas, ou a indignação só não resolve nada, a revolta não resolve nada. É preciso que se reconheça que existem coisas acontecendo
para nossa tomada de consciência. E Plutão ali vai ajudar nesse processo. E se você individualmente hoje está vivendo uma situação crítica aí na sua vida, saiba que nesse momento do dia 12 de julho é um momento em que portas de compreensão vão se abrir, que você, se permitir, vai conseguir enxergar a solução no meio do caos. Acho que essa é a imagem mais clara do que esse eclipse vai disparar a partir do dia 12, indo em direção ao mês de agosto para se somar com o próximo eclipse que vem aí. Então é um momento em que vai disparar a busca da luz no meio das nossas crises pessoais e coletivas. Por isso é importante, eu renovo isso, é importante que a gente dê lugar para as coisas, não exclua mais parcelas sombrias, a gente olhe para isso, abrace essa sombra e entenda que ela fez parte por algum momento da nossa vida, precisou que fosse assim, e simplesmente agradecer pelo aprendizado que está acontecendo e deixar a coisa ir embora, né? Deixar que o fluxo aconteça, deixar com que a vida siga o seu caminho e unir esse processo à tomada de consciência e ter mais recursos para que você possa conquistar sua prosperidade e sua segurança. Então, lembrando que você vai buscar onde? Lá em Câncer, né? Na base, nas suas estruturas de base. Olha para os seus fundamentos, olha para a tua infância, olha para a tua origem. É lá que você vai encontrar as chaves que vão te dar o caminho para poder entender o que está acontecendo agora na sua vida. E daí, olhando também para o lado sombrio, trazendo a sua luz à tona e usando os recursos que essa luz vai trazer, você vai conseguir olhar para o lado do mundo e conseguir caminhar em direção a ele, se sentindo muito mais fortalecido, porque você está alinhado com o seu fundamento, com a sua base. Nesse processo vai ajudar muito porque Netuno vai se colocar de forma positiva nessa oposição entre Plutão e eclipse. Netuno já é um planeta que nos conecta com os planos mais sutis. Então, os processos de meditação e qualquer outra técnica que faça com que você entre em contato com as dimensões superiores e também com suas próprias dimensões sutis interiores, isso é mais importante ainda, vai fazer com que o entendimento e a intuição e muitas imagens, porque Netuno fala da imagem, né? Ele conversa com a gente por aí, as imagens arquetípicas, muitas vezes você vai conseguir, através desse processo, encontrar ferramentas e explicações para o momento que você está vivendo. Do ponto de vista um pouco mais conturbado, nós teremos aí uma quadratura de Marte, que está lá em Aquário, com o Urano em Touro. A gente falou também em vídeos anteriores sobre a entrada de Urano em Touro, Urano grande insatisfeito, libertador e revolucionário. Ele será, vamos dizer assim, atiçado aí pelo planeta Marte em Aquário, que já é o signo da própria regência de Urano. Então, não se espante de vermos aí mais agitação na coletividade, mais insatisfação, principalmente aqui para nós brasileiros, que nós estaremos nos aproximando das eleições, mas não só aqui, no mundo inteiro, as pessoas buscando se conectar com um modo mais progressista de viver e lutando contra os retrocessos que ameaçam a humanidade. Então nós veremos esse embate aí por conta dessa quadratura de Marte com Urano. É a necessidade de se libertar dos velhos padrões. Nós temos hoje uma estrutura de poder se organizando no mundo para fazer com que a gente dê passos atrás por meio de um conservadorismo, de um moralismo religioso, de realidades espirituais desgastadas e que não cabem mais na nossa vida hoje. Mas existem os progressistas, aqueles que querem avançar, que querem sair desse universo conservador e arrebatar essa onda conservadora desnecessária que está acontecendo, para que a gente possa seguir com uma visão mais libertária da vida, né? Com mais direitos às pessoas. E esse momento dessa quadratura será um momento de rebelião, um momento de rebeldia, vamos dizer assim, e pode ser que nós
venhamos a assistir em alguns países, alguns locais do mundo, alguns levantes populares aí contra determinadas restrições morais e religiosas. E também contra determinadas injunções políticas conservadoras e autoritárias que estão se instalando pouco a pouco nos governos. Bom, pessoal, esse é o panorama que eu traço para esse período aí, em função desse gatilho, desse eclipse. Depois, lá em agosto, nós vamos falar do segundo eclipse que vai acontecer no Polo Norte e que vai trazer aí mais dados e mais informações que vão começar a criar uma certa coerência para entender a grande mutação que nós teremos lá no ano de 2020. Bom, esse era o recado que eu queria dar para vocês. Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui, compartilhe nas suas redes sociais e eu vou ficando por aqui. Até a próxima, um grande abraço para você.